Vamos que vamos, nação. Fala, galera. Wesley Fla12 na área com vocês nesse domingão e vim falar hoje, né, sobre o jogo de ontem, basicamente sobre a arbitragem, né, nação? Sobre a arbitragem que garfou o Flamengo ontem no empate contra o Bragantino lá em São Paulo. Que foi aquilo, hein? Um absurdo, uma vergonha, tudo que aconteceu sobre a arbitragem no jogo de ontem entre Flamengo 1, Bragantino 1. Eu vou trazer para vocês a coletiva de Bruno Spindel e Marcos Braz, e após essa coletiva a gente conversa aqui sobre tudo que aconteceu sobre a arbitragem entre Flamengo 1, Bragantino 1, ontem lá em São Paulo, em Bragança Paulista. Antes de tudo, peço a você que se inscreva aqui embaixo no canal, deixe seu like aí e acione o sininho da notificação. O crédito das imagens é do canal da Flá TV. Roda pra nação aí. Boa noite a todos. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que ia também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico, já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho
o caminho plausível, mas tá vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então vou dar até uma sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Está dando pena. Essa que é a verdade. Não sei se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco mais, mas eu acho que ele deve contribuir com mais o que ele acha. Bom, acho que já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tem o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tem o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem, do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita. O medo dos árbitros, quando apitam com o Flamengo, ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo, no jogo do Flamengo, vai para a geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu estou falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo, lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. E aí, você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido... Para deixar claro, só para ajudar... O critério não é nosso, não é sugestão nosso. É apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então, eles mesmos, eles próprios, que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. Sim. E aí, essa foi uma instrução. A segunda instrução, área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo, com certeza. O Adilson foi várias vezes quase na bandeirinha de escanteio. O árbitro do Flamengo e Atlético Goianiense cumpriu o que a comissão de arbitragem falou, expulsou o Jair. E, por último, a outra questão que eles tocaram lá foi: se o jogo parar muito, eles vão dar acréscimo. Teve 120 minutos o jogo. O jogo teve 120 minutos e ele deu os acréscimos já depois do Flamengo estar ganhando e respeitou os acréscimos. Os comentaristas de arbitragem, jornalistas, vocês, todo mundo disse que o árbitro fez tudo certo e ele foi para a geladeira. E como o Marcos disse aqui, ele deu um pênalti para o Atlético Goianiense. E se vocês forem ver o lance do pênalti do Atlético Goianiense, até poderia não dar. Não estou falando pelo lance do Léo Pereira, não. Antes do Léo Pereira
fazer a possível falta no jogador do Atlético Goianiense, o jogador do Atlético Goianiense dá um encontrão no Rossi, que está com a bola sob controle. Todo mundo sabe o que o jogador foi fazer ali para bater no Rossi. O que o jogador foi fazer ali? O VAR, já que chamou a falta do Léo, poderia ter chamado a falta, não era para chamar, que o árbitro deixou seguir, poderia ter dado a falta do jogador do Atlético Goianiense no Rossi antes. Então, até da marcação do pênalti dá para discordar. Mas se o contato do Léo é pênalti, o contato do jogador do Atlético Goianiense tem que ser. E se o do Léo é pênalti, no Fabrício é falta, no Luiz Araújo hoje é falta também. E o mais assintoso de tudo, que é, como o Marcos disse, está escrito na regra. Vocês podem procurar lá, está escrito na regra. Fazer o uso de máscara ou qualquer outro adereço que cubra o rosto na comemoração de gol é cartão amarelo. Na frente do Daronco, na frente do Klaus. Eles não deram amarelo. Eles estão acuados e a mensagem da CBF como é que estou tentando achar a palavra aqui? Se ela é intencional ou não, a mensagem da CBF para os árbitros é muito clara. Foi correto com o Flamengo, vai para a geladeira. Enfim, eu acho que o certo era o Tite estar aqui, claro, para falar de futebol, mas com certeza ele não falaria de futebol, né? As perguntas seriam exatamente nesse sentido da arbitragem e entre ter uma exposição do técnico, entre ter uma exposição dos dirigentes, tem que ser exposto os dirigentes, até porque se o Tite vem da maneira que ele está lá no vestiário, assim, eu acho que não seria bom para o Flamengo, não seria bom para absolutamente ninguém. Então, exatamente isso. A mensagem está dada. Agora, eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Que se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia aí com o CBF, com todo mundo. Boa noite, obrigado. Viram aí na nação a reclamação de Marcos Braz e Bruno Spindel sobre a arbitragem brasileira e sobre a arbitragem de ontem entre Flamengo e Bragantino, cara. É o seguinte, garfaram o Flamengo ontem. É isso que aconteceu, cara. Não tem condições o jogo de ontem. E até que enfim, que os dirigentes do Flamengo reclamaram de arbitragem, velho. Pois eles não reclamam. Enquanto o presidente do Botafogo fala que a arbitragem do Brasil é corrupta, que tem corrupção, que tem ladruagem na arbitragem do Brasil, os dirigentes do Flamengo ficam calados. E é por isso que os árbitros aí estão contra o Flamengo, cara. Eles já vão apitar contra o Flamengo pressionados. Vocês viram no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, igual o Bruno Spindel falou aí. Quando o juiz acerta e o acerto do juiz é a favor do Flamengo, o árbitro é punido. O árbitro vai para a geladeira. O árbitro que apitou Flamengo e Atlético Goianiense foi para a geladeira. Foi punido. E ele acertou, cara. Aquele pênalti em cima do Bruno Henrique foi acertado. Ele nem expulsou o jogador que deu um chute na cara do Ayrton Lucas. Ele nem expulsou o jogador que deu um chute na cara do Ayrton Lucas. Deu pênalti para o Atlético Goianiense, que eles perderam um pênalti. E mesmo assim, ele foi para a geladeira porque aquele pênalti no Bruno Henrique no último minuto do jogo. Ele foi punido por aquele pênalti, que foi pênalti. A maioria dos colegas aí, os árbitros, colegas dele, confirmaram que foi pênalti no Bruno Henrique. Abriu uma lasca na boca de Bruno Henrique, cara. E o árbitro foi punido. Com isso, os árbitros que vão apitar os jogos do Flamengo, na dúvida, eles vão apitar contra o Flamengo. Na dúvida no lance, eles vão apitar contra o Flamengo, porque eles têm medo de ser punidos, de ir pra geladeira. Pelo presidente lá da arbitragem da CBF. Cara, sinceramente, ontem, cara, o Flamengo foi garfado ontem. O que foi aquilo? O jogador do Bragantino foi expulso. Chamaram o VAR para ver uma falta que não foi falta não foi falta do De La Cruz aquilo ali, velho. Não foi falta de De La Cruz. Os dois jogadores olhando para cima, olhando para a bola. Se entrelaçaram ali, mal se tocou um no outro. E marcaram falta a favor do Bragantino e chamou o VAR
pra anular um cartão vermelho, queria... Cara, se o jogador do Bragantino fosse expulso ali no início do primeiro tempo, o Flamengo ia ter uma vantagem tanto no jogo, velho. E o pênalti no final em cima do Luiz Araújo que não deram. O pênalti em cima do Luiz Araújo que não deram, que nem chamou o VAR pra olhar, o VAR nem chamou. Ah, você tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem. Tem que tomar providência sobre isso, tem que reclamar, tem que ir lá na CBF reclamar isso, tem que passar a reclamar também. O técnico do Palmeiras sempre reclama, o Abel Ferreira sempre reclama. E é isso que acontece, cara. É isso que acontece. Então o Flamengo tem que tomar providência. Tudo bem que o Flamengo não fez um bom primeiro tempo ontem, não foi um bom primeiro tempo do Flamengo, mas o segundo tempo o Flamengo jogou muito bem, era para ter vencido a partida. Jogou muito bem o segundo tempo o Flamengo, era para ter vencido a partida, jogou muito melhor que o Bragantino. Então, o árbitro prejudicou bastante o Flamengo e isso tem que tomar providência. O Flamengo tem que tomar providência sobre isso, cara. Não dá para ficar assim. Não dá para ficar assim. O Flamengo ontem, se vence ontem, era líder do campeonato hoje. Ia amanhecer líder do campeonato. O árbitro praticamente tirou a liderança do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Nação, mais tarde eu gravo um vídeo falando sobre a partida, né? Eu falei aqui só sobre a arbitragem, vim trazer minha insatisfação com essa arbitragem brasileira. Então, mais tarde eu gravo um vídeo falando aqui sobre a partida do Flamengo, sobre o primeiro tempo ruim e o segundo tempo muito bom que o Flamengo fez contra o Bragantino. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Valeu, tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera, fui!